primeiro ponto positivo de atuar como uma assistente financeira virtual de forma de home office, né? É ter aí essa flexibilidade de horário. Se você é aquela pessoa que não funciona muito bem de manhã, o que você vai fazer? Você vai conduzir os seus clientes para sempre fazer uma reunião, fazer uma entrega, responder as mensagens deles, o quê? Na parte da tarde. E tá tudo bem, né? Quem aqui, quantas vezes aí já não passou horas e horas no trânsito, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e quando tinha um acidente na estrada, então você ficava ali horas e horas no ônibus em pé, lotado. Tô aqui no Rio de Janeiro, isso é de praxe, né? Tá no ônibus lotado em pé, né? Então, você ter essas 2 horas que você estaria aí num trânsito, você ter para você ler, para você meditar, para você dormir um pouco mais, né? O quão prazeroso isso é. Então, você ter um trabalho de forma virtual, home office independente, te traz isso, né? Crescimento financeiro é o segundo ponto positivo que eu trago aí dessa profissão que eu escolhi ter e fazer. Sim, crescimento financeiro. Por quê? Quanto mais cliente eu atendo, quanto mais eu consigo firmar uma carteira de cliente recorrente fixo, maior é a minha capacitação financeira, meu retorno financeiro. A vantagem que eu tenho em trabalhar como assistente financeira virtual e independente é eu conseguir crescer a minha carteira de cliente conforme eu vou atuando, conforme eu vou entregando. Então, se eu almejo ter 10 clientes a R$ 250, eu estou falando de um faturamento no mês de R$ 2.500 para mim. Né? Quando você trabalha no CLT, que você está lá 8 horas por dia dedicada, e você tem um salário bruto de 2.300, na sua mão líquido para você, que cai na sua conta bancária, é o quê? R$ 1.900 por aí, 1.800 para quem ganha uma base bruta de 2.300, né? Isso quando tem um plano de saúde, quando você tem um benefício aí de alimentação, transporte e tal. Então, o líquido iria para você aí em torno de R$ 1.900. Então, eu já te dou essa vantagem aqui. Você trabalhando de forma independente, você já tem, além, na mão, líquido na sua mão, em 2.500. Então, além do que você teria trabalhando como CLT. E aí, o que eu faço menção com a CLT e essa comparação de 8 horas por dia na CLT e um horário flexível aqui fora de forma independente, né? Porque quando a gente está 8 horas de CLT, gente, vamos falar a verdade, a gente não trabalha 100% dessas 8 horas. Então, quando eu venho aqui para fora, se eu conseguir 6 horas do meu dia focada em entregar tudo que eu preciso entregar para todos os meus clientes, eu ainda tenho tempo para conseguir mais clientes. Eu ainda tenho tempo para fazer outras coisas. Eu tenho tempo para propagar e conseguir mais clientes. Então, eu consigo aí ter escolha de prioridades do que eu faço com o meu tempo. Então, eu posso utilizar o meu tempo para cuidar mais da minha saúde. Então, essa é a terceira vantagem de trabalhar como assistente financeira independente e virtual. Eu tenho como priorizar, escolher o que eu vou priorizar no meu dia. Se eu vou priorizar hoje a minha saúde e vou no médico, se eu vou priorizar hoje atender a máxima ali a maioria dos meus clientes, se eu vou priorizar hoje estar um pouco mais com a minha família, com os meus filhos, com a minha mãe e tal. Então, essa é a terceira vantagem que eu trago aí quando você trabalha com essa forma independente. É a flexibilidade de horário, tá? Que hoje eu começo só às 10 da manhã. Antes disso, eu tô cuidando de mim. Segundo ponto, crescimento financeiro. Então, quanto mais cliente você consegue atender, maior é o retorno financeiro que você recebe. Quanto mais cliente você tem, quanto mais confiança você pega naquilo que você faz, mais você consegue aumentar o seu ticket de valor de cobrança, né? Então, eu fiz um exemplo para você aqui de começar a cobrar com R$ 250. Quando o seu
trabalho começa a agregar valor, você começa a incluir novas atividades, novas prestações de serviços, novas entregas, uma coisinha a mais, você também vai aumentando esse valor, muitas das vezes para o seu próprio cliente, que já está com você. Tá? Então, você pode pular de 250 para 350 reais, 400 reais, 500 reais, vai depender da estrutura do teu cliente e do que você entrega para ele, mas é super viável. E o terceiro ponto positivo é ter mais escolha de prioridades para o teu tempo, para a tua rotina, para aquilo que você quer fazer. Então, esses são os 3 pontos principais. Mas como nem tudo nessa vida são flores, não é mesmo? Eu tenho que falar para vocês, na real, quais são também os pontos negativos de atuar de forma virtual e independente nessa profissão. Mas é negativo que dá para a gente ajustar e melhorar, porque depende de nós, tá bom? Esses 3 pontos que eu vou trazer para vocês aqui. O primeiro ponto negativo, tá? Nesse processo de começar a empreender, nesse processo de começar a trabalhar de forma independente, nesse processo de começar a captar clientes que antes era uma coisa que você nunca precisou fazer na vida, né? Porque você é contratada como CLT, você vai lá, você foi contratado, mas você tem um medo de ser mandado embora, mas você tenta fazer o seu melhor para nunca ser mandado embora, mas isso não é garantia de nada, não é mesmo? Então, quando você começa a empreender, quando você começa a ir para um universo do empreendedorismo, nesse universo independente, que o seu negócio, o seu crescimento depende somente de você, do seu desenvolvimento, um dos pontos negativos que acaba que a gente absorve nessa profissão, nessa atuação de assistente financeiro virtual, é não saber dizer não para o cliente. Então, a gente fica ali com medo de não fechar aquele cliente, a gente fica com medo de não estar agradando aquele cliente, a gente fica com medo de falar para ele, poxa, mas não foi isso que a gente combinou, esse valor que eu estou te passando é para eu fazer só isso, 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 o que você está pedindo é mais complexo, vai me demandar mais tempo, então eu teria que ajustar o valor. Então, a gente não saber dizer não para o cliente é um ponto negativo quando a gente atua de forma independente, tá? Um outro ponto negativo é você não conseguir ser produtiva, tá? Então, qual é o nosso ponto negativo aqui dessa falta de produtividade nessa atuação? É a gente com tanta coisa em volta, né? Louça para lavar, filho para atender, marido, namorado, enfim, que tem querendo a nossa atenção, a gente vai se dispersando e não faz aquilo que tem que fazer. Não vai para captar cliente, não entrega as atividades que a gente precisa fazer para o cliente, né? Então, isso também é um ponto negativo. Outro ponto negativo é a gente não se atualizar. Por mais que a gente está trabalhando de home office, por mais que a gente esteja trabalhando sozinha, de forma virtual, é a gente não se capacitar cada vez mais para fazer melhor para o nosso cliente. Então, isso também é um ponto negativo da nossa profissão quando a gente trabalha no formato de home office. Porque se a gente não se automotivar de melhorar sempre, de ir atrás de mais informação, capacitação para entregar o melhor para o nosso cliente, vai chegar uma hora que a nossa prestação de serviço começa a cair de qualidade, né? E aí eu entro com um pontinho extra que todo assistente financeiro tem que ter ao começar essa atividade, ao querer começar essa atividade de forma independente, virtual, empreendendo, né, fazendo por conta própria, é se conhecer. Então, eu trago como um ponto positivo e um ponto negativo. Ponto positivo, se você se conhece, se você sabe qual é o seu melhor, se você sabe aquilo que você faz de melhor para o teu cliente, isso é um mega ponto positivo, que você sempre vai ter cliente, sempre vai conseguir atuar fazendo o teu melhor, tá? E qual é o ponto negativo de não se conhecer? É que você faz tudo que o cliente pede.
você fica com medo de dizer não, você não sabe qual é a melhor forma de atuação de trabalho. Quando você se reconhece que aquilo que você faz transforma, aquilo que você faz agrega valor para aquela outra pessoa, você pode ter o seu trabalho de forma independente, tá? Então, ser assistente financeiro, para mim, virtual e independente, é ajudar muito mais empresas do que eu poderia ajudar trabalhando em um lugar só.